Dia do nutricionista. É um trabalho que é importante no nosso dia a dia, principalmente agora nessa época que estamos vivendo de pandemia, as pessoas estão em casa e aí olha um docinho, come, olha um petisco, come, e começa a comer. A criançada, muitas vezes a criançada está agitada e o pai e a mãe não conseguem dominar, e aí vai um docinho, vai um pirulito, vai um isso, vai aquilo, vai uma bolachinha e acaba complicando a alimentação, a vida desta criança. Então, a partir de agora, a nutricionista Janara Marques Souza vai conversar contigo, te dando dicas importantes. E ainda no nosso programa, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. E eu quero te sortear hoje para você, junto com a Cledir, esta avaliação. A diástase, nós falamos na semana passada sobre diástase. O que é a diástase? Você que tem um peso um pouco elevado, uma barriguinha saliente, tanto o homem quanto a mulher, você vai saber daqui a pouco, detalhadamente, sobre diástase. E diástase pode dar em homem, o homem pode ter e a mulher também pode ter. É uma saliência no meio da barriga que pode ser perceptível apenas quando os músculos abdominais são tensionados, como durante a tosse. Então, é um presente da Cledir Lago para você. Ela vai te instruir e te auxiliar fazendo um tratamento muito bacana. Janara, seja bem-vinda ao nosso Saiba Mais. Obrigada pela companhia. Oi, Fátima, bom dia. Obrigada pelo convite, Tá aqui de novo contigo, é sempre um prazer. E ontem foi o dia do nutricionista. Exatamente, ontem foi o dia do nutricionista. Até parabenizar todos os meus colegas de trabalho, colegas de nutrição aí, que estão sempre fazendo um trabalho bem legal. E para chegar até este momento de atender as pessoas, toda uma caminhada, de estudos, concentração, e aí alcançaste o objetivo de ser nutricionista, é isso? Eu alcancei o objetivo de ser nutricionista, passei por muitas coisas, assim, eu estudei, eu era atleta de natação, então eu me dividi entre faculdade, treinamento, também passei por uma parte de trabalhar de guarda-vida civil, trabalhei 4 anos de guarda-vida civil na praia, e tudo para chegar no meu sonho de ser nutricionista e mudar a vida das pessoas. Porque muitas pessoas acham assim que, esta ou aquela pessoa chegou no objetivo, que simples, eu também vou ser nutricionista. É tão simples, e aí hoje a onda nutricionista, a onda advogado, a onda consultoria empresarial, a onda tá dando certo, eu também vou neste meio. E muitas vezes não é isso, O teu talento não é ser o que o outro é, porque o outro tem sucesso. Mas o outro tem sucesso exatamente porque ele tem uma caminhada de determinação, de garra, de buscar de fato essa qualidade através da área que ele escolheu, da profissão que ele escolheu. E hoje a Janara, aqui no nosso Saiba Mais, ela vai dar dicas importantes para você, papai e mamãe, como ter uma alimentação saudável, tanto o seu bebê, uma rotina alimentar de 6 meses a 1 ano de idade, e a sua criança até os 4, 5 anos, porque é muito bacana. O que dá e o que não dá nessa fase inicial da criança? Certo, Fátima. Então, assim, a gente tem que estar sempre educando o paladar da criança. Então, o que dar? Qualquer tipo de alimento a gente deve dar, Então, sempre alimentos in natura, alimentos que tenham o próprio gosto do alimento, Que não tenham nada que seja condimentado, ou que tenha um realçador de sabor, que seja muito doce, ou que seja realmente muito salgado. Para quê? Pra gente reeducar o paladar dessa criança e ela tá sempre querendo sentir o sabor do alimento. Então tem todo esse processo, e aí tu vai formando todos os gostos e sabores da sua criança também. Este momento, nós vamos chegar neste momento de pandemia que estamos vivendo, E o que dá para a criança? É isso que a Janara falou. Mas a rotina alimentar de 6 meses a 1 ano de idade. Nós sabemos que até os 6 meses o alimento, o leite materno. Exatamente. E aí? Então, até os 6 meses, a recomendação é sempre o aleitamento materno exclusivo, A partir de 6 meses, a criança já começa a se mostrar que ela precisa de introdução alimentar. Então, de alimentos in natura, alimentos, frutas, verduras, legumes que tem que estar sendo introduzido, Dos 6 meses a 1 ano, é o período que a mãe vai se preparar para dar diversos alimentos, E existem alguns receios do que dá, do que não dá, Então, tem 2 formas de começar,
tanto do BLW, que é uma introdução alimentar, que é os alimentos in natura mesmo. Tipo, vou pegar um brócolis, vou dar para a criança, vou ver como ela vai reagir com aquele brócolis na mão. Ou tem a forma de papinha, que aí tu vai cozinhar bem o alimento, vai dar aquela amassadinha e vai dar para a criança em forma mais condimentada, mais amassadinha, porque tem algumas mães que têm receio em dar, né? Mas a gente tem que instigar a criança a se descobrir. Então, a forma BLW, ela consegue dizer a hora que ela quer continuar a alimentação e a hora que ela quer realmente parar de comer. Agora, quando tu faz uma papinha, tu espera que a criança coma toda aquela papinha do pote, né? E às vezes a criança, ela não vai comer tudo aquilo e aí tu acaba se frustrando achando que ela tá comendo pouco. Mas também entendendo que o aleitamento materno, ele pode passar de 6 meses a 1 ano até 2 anos, a mãe pode estar dando aleitamento materno para essa criança. Então vamos lá, vamos dar uma dica importante aqui, ó. Assim, a mamãe preparou o papá da criança, seja sopinha, seja um mingau. E aí, principalmente neste momento de pandemia, tá? A mamãe vai assoprar, né? Ficar soprando, né? Pra esfriar. Sim. Ou então vai comer. Vai experimentar. Vai experimentar. Isso pode? Pode, né? A gente tem que experimentar. Por quê? Porque a criança não pode queimar a língua, né? Não pode ficar muito quente. Porque o que acontece? Se a criança queimar a língua, ela não vai sentir mais nenhum tipo de gosto no primeiro momento, né? E a gente não pode também, tem que ter dó da criança em relação a isso, né? Não, tem que estar sempre experimentando, né? Porém... E também muito frio também não é muito legal, né? Mas a ideia, assim, de quente ou frio, a mãe que tem que ter o senso comum ali da temperatura para dar na criança. Mas ela pode assoprar, ela pode dar, até ela tem que experimentar, né? Tá, mas o lance, assim, ó, que geralmente o que a mãe faz? A mãe come... e dá no mesmo, é nesse sentido que eu tô dizendo. Isso pode? É aquela coisa, né? É o senso comum. Poder não pode, né? Mas a mãe tem que automaticamente... Isso. Automaticamente ela vai passar as bactérias dela, as salivas delas pro bebê. É delicado, e não seria interessante, né? Mas a gente sabe que ali, falando de uma curiosidade assim, na hora do parto, quando a mãe faz, quando acontece ali o nascimento da criança através da natural ali, né, sem ser a cesárea, a mãe já passa todas as bactérias dela do intestino pro intestino do bebê, né? Então, querendo ou não, eles têm uma ligação muito forte, né? Claro que a mãe e tudo mais, ela passa na rua, ela vai fazer várias coisas, ela tem outros tipos de bactérias que não se deve passar para o bebê, até porque a gente está na época do coronavírus, né? Mas a gente sabe que não vai ser essa experimentada da mãe que vai passar, porque eles estão 24 horas juntos, né? Então, vai ser nessa experimentada, vai ser em outra, né? Mas a ideia é que sempre cuide da questão de higiene, né? Pro nosso bebê. Aí você vai preparar o ovo cozido do seu bebê, aí você vai estar ali, ó, assoprando. Tem que tomar cuidado. Papai e mamãe que chega do trabalho, principalmente o papai, aí a criança come com o papai, lá vai o papai assoprar a comidinha do seu bebê vindo da rua, é delicado. Então, a gente também tem que ter essa percepção, certo? Porque as crianças param de comer alimentos que gostava tanto. Essa é uma questão que depende da criança, né? Quando a gente começa a introdução alimentar, às vezes a gente oferta diversos tipos de alimentos, eles acabam gostando de tudo, né? Então, eles ainda não têm a percepção de entender que não, esse aqui é mais duro, esse aqui é mais mole, esse tem tal tipo de cor, esse tem outro tipo de cor. Então, eles acabam, a partir do momento que eles vão crescendo, eles não estão tendo autonomia para saber escolher o que eles gostam e o que eles não gostam, né? Então, o que não pode acontecer, né? A mãe parar de ofertar aquele tipo de alimento. Meu filho comia abacate até 1 ano. Aí, a partir do ano, ele não quis mais comer abacate. Aí, nunca mais eu vou oferecer abacate? Não. Eu tenho que intercalar. Semana eu ofereço, semana eu não ofereço. Esse dia eu ofereço, esse dia eu não ofereço, né? Então, a ideia é estar sempre ofertando e construindo o paladar e as escolhas alimentares do seu filho. Quais os piores alimentos para as crianças, então, Janara? Então, um dos piores alimentos para as crianças não é um alimento em si,
né? Mas são a composição daqueles alimentos. Então, alimentos muito açucarados, alimentos que têm muito condimentos, que a gente fala, que são muito condimentados no questão de paladar. Então, muito sal, né? O sódio em questão, um paladar assim, muito temperado, né? Tipo aqueles salgadinho, bolachinha, essas coisas, né? Com muita gordura hidrogenada, gordura vegetal hidrogenada, que aí seria os sorvetes, que ali também teria o açúcar e tudo mais, né? Porque todos esses alimentos em questão, eles deixam a criança muito agitada, né? Então, a primeira fonte de energia do nosso corpo é o açúcar. Então, se eu der uma quantidade grande de açúcar, no termo técnico, a glicose, né? A glicose simples, que não tem tanta fibra, essa criança vai ser muito agitada. Então, essa criança não vai conseguir dormir, vai ficar muito agitada, tu vai ter que estar sempre ali em função da criança e tudo mais. Não vai conseguir ter uma concentração dela em alguma atividade. Então, agora na pandemia é uma situação muito séria, né? Porque a gente precisa dar atividades para a criança. Verdade. Então, olha só, começamos já essa reeducação alimentar com o seu bebê, com a sua criança. A minha conversa é com a nutricionista, a Janara Marques Souza, e dando dicas importantes para você. Eu quero dar uma pausa e eu quero levantar uma tese aqui muito séria. O outro, né? Vamos então, continuando com o nosso bate-papo, por que os açúcares deixam as crianças tão agitadas? Certo, então, como eu já tinha comentado, né, os açúcares, eles são fonte de glicose, e a gente fala que a glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo, né? Então, a primeira fonte é a glicose. E aí, por que eles deixam tão agitado? Porque eles são glicose no fator simples, eles são carboidratos simples, sem fibras alimentares, né? Então, se um alimento tem uma fibra alimentar, tem bastante sementes, né? Ele vai entrar de uma forma diferente no teu corpo. Então, ele não vai te dar um pico de insulina, um pico de energia. Ele vai entrando aos pouquinhos, né? Ele vai te dando vários picos durante o momento do exercício, o momento do treino, é diferente, né? Mas essa questão de dar muito doce para uma criança, ela vai ficar muito agitada. Principalmente agora na quarentena, então evitem o máximo de dar doce. Não é que não possa dar, né? Mas tem que controlar e limitar. Pra gente encerrar, então, a obesidade infantil cresce na pandemia. Vamos fazer o que, então? Vamos lá, dicas, colorir mais? Colorir a alimentação, né? Acho que assim, o fato é prestar atenção. Eu acho que muitas famílias, às vezes, não prestam atenção na alimentação da criança, fazem ela a partir do momento que todo mundo come, então a criança também vai comer, né? Mas tem que entender que a criança está sendo construída a alimentação dela, os gostos alimentares dela estão sendo construídos. Certo. E nada mais do que a família, ou a mãe, o pai em geral, prestar um pouco mais de atenção, né? Dar um pouco de... entender um pouco dessa criança, por que ele não está comendo isso, por que ele não está comendo aquele tipo de alimento. Chegar numa conclusão. E primeiro de tudo, né, eu acredito que começar por si próprio. Então, começar sendo exemplo para a criança, para ela poder estar se alimentando melhor durante a vida toda e não tá acontecendo isso, né, porque a obesidade, ela é uma síndrome metabólica, ela faz parte de uma síndrome, então ela é uma doença do metabolismo. A partir do momento que tu tem uma doença do metabolismo, tu vai ter que controlar pro resto da vida. Delicado, gente. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações. Vamos mudar este conceito, então, papai e mamãe. Obrigada, Janara. Obrigada, Fátima. Até mais. Olha, Eduardo Viola, bom dia, querida Fátima. Já